E aí, pessoal, muito boa tarde para vocês que estão aí no Brasil. Aqui em Roma são exatamente 22 horas. Vamos só dar uns 5 minutinhos, 2 minutinhos, até menos, para o pessoal ainda aí que está recebendo o e-mail, que ainda está abrindo, colocando o YouTube para funcionar. Eu também estou aqui com o celular aberto aqui do lado para poder ver se tem algum problema, se a conexão tá tudo bem, né? Tem o chat ali no YouTube mesmo, então se tiver algum problema de áudio, de conexão, algum toque que você queira dar, fica à vontade ali que tudo que eu puder resolver para a gente ter aqui uma live muito bacana. Enquanto o pessoal tá chegando, até queria falar para vocês uma curiosidade dessa foto que tem aqui na capa, né? Tirei em Pézaro no inverno desse ano e acho que tem um contraste muito legal. Pézaro é uma cidade aqui no região do nordeste da Itália, que é um contraste, né? A gente está no ano de 2019, mas ainda assim existem lugares no mundo que parecem que são completamente inafetados pelo tempo, né? Esses dois senhores ali conversando, o cachorrinho no colo, sem celular, sem nada, parece que ali o mundo passa, né? Realmente em outra frequência, né? Chamou tanta atenção isso e eu quis registrar com uma foto. Eu acho que é uma das fotos mais bacanas que eu tirei. E em contraste, né, com toda essa tecnologia que a gente tem agora com a ciência dos dados. Então, pessoal, eu os convidei aqui hoje. Sei que um sábado, 5 da tarde aí no Brasil, talvez não todos possam assistir ao vivo, mas o link vai ficar sempre aí disponibilizado porque vocês receberam no e-mail para você revisar o contexto, para você se inteirar cada vez mais. E o que eu quero passar aqui para vocês hoje é realmente como o mundo está mudando com as ciências dos dados, como você pode participar dessa mudança, né? Principalmente quando a gente fala de ciência dos dados. É uma profissão hoje tão requisitada, né? Uma capacidade tão requisitada. Isso faz com que tenham vagas de emprego em todos os lugares do mundo, faz com que os salários estejam aumentando cada vez mais, dada a escassez desses profissionais. Então, se você tem aí o interesse, né, de mudar de área, de expandir seus horizontes, de procurar uma especialização ou de começar do zero mesmo, me enchi o saco daquilo que eu estou fazendo agora, quero começar alguma coisa diferente, eu acho que se eu pudesse dar um conselho, eu acho que é aqui que você poderia começar. Tudo que eu vou falar aqui é baseado na minha experiência, na minha trajetória de vida. Até vou compartilhar ali no minutinho inicial um pouco de como eu percorri esse caminho. E depois vou mostrar também ao longo da live hoje como tudo está acontecendo ao redor disso. Talvez você ainda não esteja percebendo. Se já percebe, talvez não tenha noção da real intensidade que esse novo universo abre pra gente, né? Então, já se passaram aí 3 minutos, vamos começar, vamos pro conteúdo. Para você que já está aqui assistindo, de novo, agradeço muito a sua participação, o seu prestígio. E seguindo o que a gente tem no menu hoje, né? Estamos na Itália, estou em Roma, a gente abre aqui o menu, o que a gente tem? Vou contar para vocês como eu construí a minha carreira nessa área, mas não só isso, o que realmente é ciência dos dados, para a gente começar a entender os conceitos, esses nomes que a gente vê saindo aí nas notícias, que a gente lê nas revistas, que tem o fulano do amigo que trabalha nessa área, que eu trabalho nessa área. Também vou contar a parte mais legal, que são as aplicações e projetos, né? O que você pode fazer como cientista de dados, o que grandes empresas como o Airbnb, como o Uber, como o Google, o Facebook, o que eles estão fazendo nessas áreas, né? Nessa área, melhor dizendo. E depois os passos que você pode começar a seguir hoje, depois dessa live, desligou o computador, baixou ali a tela, o que você pode começar a fazer para se tornar um cientista de dados. Então, começando, esse sou eu, você já me conhece, Leandro Guerra, do Outspoken Marketing. Eu nasci em São Paulo em 3 de outubro de 85 e eu basicamente divido a minha vida em 4 fases, né? Muita coisa aconteceu, mas só para dar um highlight, né? Nascido em São Paulo, fiz ali o colegial na Escola Senador Paulo Egídio, ali na Vila Maria, perto ali da Guilherme Cottin, mesma escola que perto da casa de um dos meus grandes ídolos, né, que é o Ayrton Senna. Na verdade, você saía da escola,
pegava ali, tinha o Farol, tinha a banca de jornal um pouco à esquerda, antes de seguir a continuação da Guilherme Cotti, tinha a casa que o Senna morou ali. Nesse meio tempo do caminho, acho que como qualquer adolescente, etc., tentei arranjar meu primeiro emprego já desde quando eu tinha 14 anos, montando computador, fazendo manutenção, já fazia meus cursos naquela época, quis ser guitarrista também, né? Descobri que tinha um talento zero para isso. Virei caixa de loja de shopping, muita coisa aconteceu até então, até o momento em que me formei engenheiro eletricista na Universidade Estadual de Londrina em 2010. Nunca fui muito afim de seguir realmente a carreira da engenharia, bem da verdade, sempre me interessei demais pelo mercado de ações, porém ser engenheiro é um puta negócio, porque você aprende de tudo lá dentro, de tudo. Você aprende a se dar mal, você aprende a se dar bem, você aprende a programar, você aprende estatística, você aprende tudo. E aí, formado em engenheiro eletricista, busquei a minha primeira oportunidade profissional logo fora da universidade como assessor de investimentos, mas né, era aquele tempo ali de começo de 2011, a crise dos PIGs estourando, ganhava só baseado em comissão, carteira de clientes pequena, e que surgiu a oportunidade de participar de um programa de trainee da Serasa Experian, que é ela mesmo, que era tão famosa antigamente pelo nome sujo, hoje vem fazendo um trabalho muito bacana aí de rebranding, de mostrar para as pessoas que é muito mais do que isso apenas, né? Então tive a oportunidade de entrar lá pelo programa de trainee, já nos primeiros meses me apaixonei pela área lá dentro que se chamava Analytics, e ali eu tive o contato com a ciência dos dados pela primeira vez. Aproveitando todo o background que eu tinha, né, comecei ali o meu trabalho dentro da Experian, e em 2015 surgiu uma das maiores oportunidades da minha vida, que foi vir aqui para a Experian na Itália. Hoje, comecei em dezembro de 2015, né, quando terminou a transição, comecei com um time que o time era eu, né? E o time cresceu nesses últimos quase 4 anos que eu já estou aqui, né? Agora, dezembro de 2019, já fazem 4 anos que eu estou na Itália. E nesse meio tempo, eu fundei o Outspoken Marketing em 2016. No começo tinha um pouco de falar de política, de liberdade, de economia. Depois virou um pouco ali para a parte de algo trading, que era um conteúdo que não tem em português, um conteúdo realmente decente. Se você começa a assistir vídeos no YouTube de um modo geral, o pessoal enrola pra caramba, fala um monte, mas não é prático. Né? Então eu falei, cara, eu preciso montar alguma coisa que seja prática, que as pessoas tenham que entender o que está acontecendo, não importa sobre o que seja. E aí daí o nome, né? Outspoken Market do inglês seria como um mercado sincero. Tem que falar mesmo, jogar real, falar o que pensa, e essa foi a ideia. O Outspoken evoluiu muito desde então. Dada a demanda, dadas as coisas que o pessoal vem pedindo, saí um pouco só da parte de trading, comecei a falar mais daquilo que é o meu dia a dia, daquilo que eu faço, que é ciência dos dados, que é inteligência artificial. Em 2018 fui promovido mais uma vez, virei Head of Data Science, então eu represento a Experian na área de Data Science para toda a EMEA, né, que na verdade EMEA é um acrônimo para Europa, Oriente Médio e África. Então eu sou o gerente responsável por tudo, e hoje tenho aqui o prazer de conversar com vocês sobre esse tema que eu sou definitivamente apaixonado, que fez parte aí dessa construção da minha história. O que é ciência dos dados? Sendo muito pragmáticos, indo direto ao ponto. É o estudo dos dados. Essa eu acho que é uma definição muito simples que você pode ter na sua cabeça, apesar de simples, tem muita coisa por trás, mas se é a primeira vez que você está tendo contato com essa área, é mais do que suficiente aquilo que você precisa saber. E ela vai envolver o desenvolvimento de métodos e análises de modelagem de dados. Então eu vou pegar uma base de dados. O que é uma base de dados? Uma base de dados é qualquer coisa que seja uma série de registros com linhas e colunas. Então, por exemplo, uma planilha no Excel que se você é médico, dentista ou advogado, que você registra ali o que aconteceu com os seus clientes, isso é uma base de dados. Então o cientista de dados pega essa base para extrair informações úteis. Esse é o ponto, informações úteis. E aí, com essas informações úteis, a gente consegue obter o que nós chamamos de insights, né? Que são aqueles cliques que falam, puta, é assim que eu vou resolver um determinado problema, não importando o tipo de dado que a gente use, sejam eles estruturados ou sejam eles não estruturados. Desse universo todo que você está ouvindo aqui, aí você pode ouvir também as palavras inteligência artificial,
machine learning ou, né, aprendizado de máquina ou aprendizado automático de máquina, uma série de outros elementos que surgem ou que surgiram ao redor desse universo. E aí também o tão famoso Big Data, né, que nada mais é do que você ter a capacidade de processamento e ter as técnicas suficientes para trabalhar com grandes volumes de informação. Então, em um modo muito simplório, eu poderia definir ciência dos dados disso. Mas nem por isso ela deixa de ser uma das coisas mais interessantes que existem. Por quê? Imagina só, vamos pegar as coisas que são realmente relevantes ali daquela definição. Então, estudo dos dados, análise dos dados, modelagem, extrair informações úteis e pensando nos tipos de dados estruturados e não estruturados. Só para elaborar um pouco mais nisso aqui, um dado estruturado é aquele dado que você pode imaginar que tem uma forma definida, por isso que chama estruturado, né? Então eles são linhas e colunas num formato muito bem definido. Não estruturados são, por exemplo, informações textuais, como o review que você faz quando você comprou alguma coisa na internet, que você deixa ali um comentário, o próprio Messenger do Facebook, aquele texto que você tem no WhatsApp, são tipos de dados não estruturados. Estou vendo que o pessoal está escrevendo aqui um pouco. Áudio e vídeo tudo certo aqui, ótimo. Tela preta com redondo girando e sem som. Acho que o pessoal na média tá conseguindo ver, Ronaldo. Se você, por favor, tentar sair, entrar de novo e fazer um refresh no YouTube, eu acho que aí vai dar certo. Então, só voltando aqui a história para os dados não estruturados, o que seriam, né? Por exemplo, dados de imagem. Quando você faz a análise de um satélite, quando você faz a reconhecimento facial, que teve até recentemente aquele app super polêmico que deixava as pessoas mais velhas porque tiravam uma foto do seu rosto, né? Esses são os dados não estruturados. E aí, na ciência dos dados, você aprende a trabalhar com tudo isso para ter as informações úteis. Quais são as aplicações e projetos, né? Vamos entrar agora na parte que realmente mostra isso daqui na prática, tangível, né? Só molhar as palavras um pouco. Ainda por enquanto no chat tá tudo bem, áudio e vídeo ok. Então bora lá, pessoal. Falando de aplicações e projetos. Eu vou começar com um exemplo um pouco mais lúdico, só para você ter a sensibilidade do que realmente eu estou falando aqui. Porque se você está em contato a primeira vez, se você olha isso aqui, você fala, cara, Leandro, é um monte de palavrão, meu, nunca vou conseguir mexer com isso aqui. Não, você vai, acredite em mim que você vai. Imagina o seguinte, imagina um e-commerce, né? Imagina que você tem ali uma loja online. Ou imagine a Amazon, imagine, não sei, Magazine Luiza, Netshoes, as grandes empresas de e-commerce. Para que elas usam a ciência dos dados? Por exemplo, para fazer recomendação de produtos. Você sabia, por exemplo, isso é um dado que quando eu vi a primeira vez eu achei uma coisa maravilhosa, né? Quase 70%, quase 35% das vendas feitas pela Amazon, elas vêm daquele pessoa que comprou isso, também comprou aquilo. É um número absurdo, tipo, é 1/3 da empresa, as vendas acontecem justamente porque ela recomendou. E ela faz essa recomendação baseado em ciência dos dados, num modelo matemático que vê, nossa, as pessoas que compraram isso aqui também compraram isso aqui. Não é simplesmente, comprei, então logo eu vou comprar. Não, eles olham a afinidade, eles olham o seu comportamento e aí eles fazem a recomendação. Igual funciona no Netflix, por exemplo. Bem ou mal, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas a recomendação de filme no Netflix é baseada nas coisas que você percorreu. Quanto tempo você assistiu, quantas coisas você clicou, o tempo que você ficou parado ali na tela lendo a informação. As empresas elas pegam todos esses dados para construir esse tipo de produto. Então isso é uma das coisas que podem ser feitas. A análise dos reviews, por exemplo, aquele comentáriozinho que você deixa ali escrito, ele não serve só para outra pessoa ir lá olhar. A empresa está olhando aquilo também para tentar melhorar o serviço para você, para tentar melhorar o serviço para outros usuários. Então isso é muito utilizado dentro do e-commerce. E no caso que eu vou falar aqui para frente do Uber, eles analisam os reviews que a gente dá e eles analisam tudo que está escrito ali na área de suporte para fazer uma aplicação muito interessante. Mas eu vou entrar com detalhes depois.
Quais outras aplicações e projetos? Por exemplo, na área da saúde. E aqui, pessoal, são só exemplos, tá? A ciência dos dados pode ser aplicada em qualquer lugar, infraestrutura, logística, política, das mais variadas formas possíveis. Na área da saúde vem crescendo muito a análise de imagens, e aí não é aquela história polêmica, vão substituir os médicos. Não, muito pelo contrário, vai auxiliar os médicos, porque, por exemplo, recentemente desenvolveram um algoritmo que consegue detectar o câncer de mama numa velocidade muito maior do que os médicos. E não é porque o médico vai ser jogado de lado, não. Simplesmente o programa de computador vai dar o resultado para o médico mais rápido, e o médico, que é a pessoa responsável e experiente, vai conseguir realmente olhar e fazer o julgamento final. Mas ao invés de ficar esperando muito tempo para resultados saírem, isso é feito hoje de uma maneira muito mais rápida, salvando vidas em auxílio, né, a esses profissionais. Os laboratórios, por exemplo, usam para detecção de novas drogas. Então, quando a gente está ali fazendo análise química, testando o que dá efeito, o que não dá efeito, se você coloca um algoritmo ali feito por um cientista de dados, você pode mais facilmente identificar as relações de causa e efeito, e aquela droga pode ser mais rapidamente oferecida ao mercado, né? Então, aquilo que vai virar um remédio salvando vidas, tem por trás, por exemplo, ciência dos dados também. Os bancos, eles são um dos grandes utilizadores disso já há muito tempo. Então, por exemplo, quando você vai lá dentro de uma agência pedir um empréstimo, existe um modelo matemático ali que ele vai ajudar o banco a decidir se aquela pessoa tem um risco de ser um fraudador ou não, por exemplo. Porque tem, por exemplo, vocês que são bons clientes, mas tem aquele cliente que é ruim. Então o banco ele precisa tentar entender isso de alguma forma. Ele nunca te viu, você nunca entrou na agência, como ele sabe se é bom ou ruim? Então ele tenta usar um modelo de machine learning para tentar dar alguma indicação de que não, olha, baseado no comportamento passado, essa pessoa que está ali, ela tem um risco de ser um fraudador. Vamos pedir documentos adicionais. E ali, quando você pede o documento adicional, o cara dá uma identidade falsa, ou o cara não tem o documento, você pega o fraudador ali na hora, né? Então é uma das aplicações possíveis. E aí tem uma área especial que eu trouxe aqui, que talvez você não imagine que possa ser aplicado isso. Mas é justamente para mostrar para vocês que pode ser aplicado em muitos lugares, que é, por exemplo, no direito. Sim, você pode usar ciência dos dados na área do direito. E aí é muito bacana que o que tem sido feito, por exemplo, análise de petições. Então tem o advogado menor de uma cidade pequena que ele consegue lidar com o volume de petições ali na mão. Então ele consegue escrever aquela petição pensando no caso dele, etc. Mas imagine um grande escritório de advocacia, imagine uma grande empresa com o departamento de direito lá dentro, eles têm um volume gigantesco de ações. Existem hoje modelos matemáticos que eles percorrem as petições escritas pelos advogados e eles selecionam aquelas com mais chance de vencer. Aí qual que é o objetivo disso? Eu vou dar uma atenção maior àquela petição que foi escrita de uma forma que eu tenho uma chance maior de vencer o caso e proteger o meu cliente do que aquela que foi escrita mais ou menos, né? Ou aquela que o caso pode ser já um caso perdido. Não é que eu não vou fazê-lo, mas eu vou dar prioridade em termos de tempo e recurso, né? Porque a grande sacada é que tempo e recurso para todo mundo é escasso, então eu tenho que saber o que priorizar. Então, baseado nos prazos, baseado naquilo que tem que ser feito, eu uso um modelo para isso. E existe até nos Estados Unidos uma startup um pouco polêmica, mas que está fazendo a previsão das sentenças. Então eles têm um modelo matemático para saber se não só aquela petição é boa, mas qual que é a chance do juiz dar aquele caso, julgar aquele caso favorável ou desfavorável à causa, né? Se a gente fosse se aprofundar, e até isso eu posso até fazer uma outra live a respeito, a gente entraria no caso da ética, né, da inteligência artificial, ou na ética do aprendizado de máquina, né, até onde a gente pode ir. É um assunto interessante, mas isso vale para uma outra live. Independentemente disso, são aplicações que existem. Aí você pode falar, tá, Leandro, legal, eu já ouvi esses nomes antes, ou tá mais claro agora que você deu alguns exemplos, mas você pode ser um pouco mais tangível com o maior prazer. Vamos na prática. Vamos pegar um caso simples. Imagina você, esse sujeitinho simpático aqui da foto, e você seja um dono de uma loja de roupas, certo? Então você vende lá tênis, camiseta, calça, cueca, o que você quiser vender na sua loja de roupas. Então você tem a sua base de dados com a informação dos seus clientes. Então imagina aqui que nesse lado aqui da esquerda, você tem as pessoas, os seus clientes, que previamente compraram camisetas
e alguns deles também compraram calças. E aí você tem ali uma outra base de dados das pessoas que compraram apenas calças, que são essas que estão aqui à direita. Aí você, o que você quer fazer? Poxa, eu quero melhorar a minha venda de camisetas, né? Para quem será que eu posso oferecer camiseta? É aí que entra a ciência dos dados. Então, qual que é o seu problema? Eu quero descobrir quem que comprou calça, que poderia também comprar uma camiseta. Porque você já tem os clientes ali, eles já te conhecem, você vai pegar, rodar um modelo matemático para falar, cara, você tem uma chance maior de comprar camiseta, eu vou te oferecer uma camiseta com 30% de desconto, 50% de desconto ou com alguma vantagem. Isso para isso que serve a ciência dos dados. E como que você faria? Você vai identificar, né, com a análise dos dados. Então lembra a palavrinha-chave que eu falei no começo da live, né? Quais são as características marcantes das pessoas que compraram as duas coisas, calça e camiseta? Você vai individuar essas pessoas, certo? Então você vai colocar elas de lado. Isso vai ser utilizado para a gente fazer o quê? Para a gente treinar o modelo. Você está treinando o computador a fazer esse tipo de análise. E o que é treinar? O que você quer saber? Você quer saber de quem comprou calça e camiseta, como eles se parecem. O computador precisa aprender isso, certo? Então eles são as pessoas que vão comprar só de sexta-feira, são as pessoas que compram só para as férias, são as pessoas que compram só com cartão de crédito, são as pessoas que compram só online. Você vai ver quais são as características das pessoas que compram as duas coisas e mostrar isso para o computador. Depois disso, você vai fazer um modelo matemático, e esse é o trabalho central do cientista de dados, e você vai, o que a gente chama, né, aplicar esse modelo matemático na sua base das pessoas que compraram só calças. E aí o que o modelo vai te dizer? Ele vai te dizer as pessoas que compraram calças, mas que se parecem muito também com as que compraram camisetas. E aí você vai oferecer para elas camiseta. Para você é ótimo, porque imagina o seguinte, você tem 1 milhão de clientes. Imagina você fazer uma publicidade para 1 milhão de clientes. Se custar 10 centavos a publicidade para 1 milhão de clientes, você vai gastar 100 mil reais de publicidade. Não faz o menor sentido, né? Mas utilizando o modelo matemático, esse 1 milhão de clientes, você pode identificar que, sei lá, 100 mil deles só tem chance de comprar camiseta. Aí 100 mil você faz sim a publicidade para 100 mil, só que ao invés de gastar 100 mil reais, você vai gastar só 10 mil reais. Então você está entendendo para que serve a ciência dos dados? Você vai otimizar o seu dinheiro, porque você vai empregar ele de uma maneira mais inteligente e você vai oferecer camiseta para quem realmente parece com aqueles que compraram camiseta antes. Então, por exemplo, voltando ao exemplo que eu dei do Netflix, ou o exemplo que eu dei da Amazon, ou qualquer outro e-commerce que você vê, acontece dessa forma. E não só no e-commerce, né? Quando você tem um cartão de crédito do banco e o banco te oferece outro produto, ele está te oferecendo aquele produto porque você parece com alguém que comprou esse produto anteriormente. Então, talvez seja bom para você. E aí você fala, tá, Leandro, isso é ótimo para a empresa, né? Mas e para mim? O que eu ganho com isso se eu não tenho empresa, se eu sou um consumidor? Cara, eu ganho muito, porque primeiro, tem menos gente me enchendo o saco com propaganda. Quando eu realmente recebo uma oferta de um produto, de fato, tem uma chance grande de que eu esteja precisando e de que dois seja interessante. E geralmente essas campanhas, né, que a gente fala, elas vêm com algum incentivo. Então elas vêm com um desconto, que pode ser até bastante generoso, dependendo da agressividade da campanha. Então eu, consumidor, eu tenho muito a ganhar com isso, porque eu tenho menos encheção de saco e tenho a chance de receber um produto que seja mais interessante para mim, e a empresa que está girando tem todos os benefícios, né, que eu ressaltei ali e interessante no começo. Tem aqui algumas perguntas, tem umas perguntas bacanas aqui, eu vou ver se a gente tiver um tempinho no final, eu consigo passar por elas, né? O Alexei que está perguntando aqui, também deixa eu já dar um oi aí pro pessoal, tem aqui o Gilcemar, tudo bem, tem a Paula, Elisete, obrigado pessoal por ter comparecido aqui hoje, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Então, claro até o momento? De como poderia, né, aqui um exemplo muito lúdico de como você poderia usar a ciência dos dados e também como ela é benéfica a você. Agora, pensando em larga escala, né, como eu disse, eu trabalho na Experian, já são aí 8 anos de Experian, 4 de Brasil, 4 de Itália,
O nosso trabalho é substancialmente fazer ciência dos dados. As outras grandes empresas do mundo, ou empresas que começaram agora, como o Nubank, por exemplo, né, um case de extremo sucesso, vem incomodando muito os seus concorrentes, baseado em ciência dos dados. Então, o que esses caras estão fazendo, né? Tem um exemplo super legal do Magazine Luiza, com a Lu lá online, com muitas atividades sendo realizadas. Tem os clássicos, como o Facebook, né, que você conhece. Então, sobre o Facebook é legal dizer, quando você abre o Facebook, deixa eu até voltar aqui. Quando você abre o Facebook, aqueles posts, o jeito que você vê ali, tem um algoritmo que a gente fala, né? um modelo matemático que mostra para você os posts que você talvez ache mais interessante. E de novo, é sempre a mesma história. Por que o Facebook acha que aquele post é interessante para você? Porque você parou para ler, curtir, comentar anteriormente posts parecidos com aqueles. Então, o Facebook tem as suas informações, que é quem você é, quando você loga, o que você faz, o que você deixa de fazer dentro da rede social deles, e eles ofertam esse produto. Pensando no caso, né, e aqui como exemplo, eu vou destacar 3 grandes exemplos, que são o do Google, o do Airbnb e o do Uber, né? Para não deixar a live muito extensa, depois, se vocês quiserem, se vocês acharem necessário, eu até posso fazer uma outra também contando mais exemplos de outras empresas. Mas esses 3 aqui eu acho um modo muito legal. Por exemplo, o Google. Como que o Google ganha dinheiro? Porque ele te dá o Gmail de graça, ele te dá o YouTube de graça. Agora, se você quiser, você pode pagar o YouTube, mas você vê para não ver a propaganda, né? Mas teoricamente ele te dá o YouTube de graça, o Gmail de graça, uma série de outras coisas de graça. Como que o Google ganha dinheiro? Com um anúncio, né? Então, quando ele te exibe ali o anúncio no YouTube, ou ele te exibe o anúncio na página de busca, é a fonte de receita. E como o Google gera essa receita? Com a ciência dos dados, com os modelos matemáticos. O Airbnb, nossa, Leandro, o Airbnb é um site ali para você alugar apartamento quando você vai tirar uns dias de férias e tal, onde eles usam machine learning. Milhares de coisas, eu vou pegar um exemplo muito específico, e também aqui o Uber. Vamos começar pelo Google. O Google não é só, né, o motor de busca que a gente conhece, né, que a gente está ali, vai passando, faz a pesquisa, aparece ali aquilo que a gente está procurando. Quando você faz isso daqui, essa busca no Google, o Google ele está olhando o dispositivo que você usou, né? Então, eu estou dentro de um iPhone, estou dentro do Android, estou dentro de um Motorola, não importa o seu modelo, qual o sistema operacional que você está usando, o que você está fazendo, quais sites você estava antes, quais sites que você vai depois de passar pelo Google, ele pega essas informações. Né? E para quê? Porque ele vai depois, baseado naquele seu comportamento, direcionar um anúncio que seja do seu interesse. Então, quando você, né, e você já deve ter percebido isso, seja no Google, seja no Facebook, você procura lá bicicleta. E esse, a propósito, é um exemplo bem legal de um benefício. Eu me lembro que foi mais ou menos ali 2014, 2015, eu quis comprar uma bicicleta, pesquisei bicicleta no Google, e eu comprei a bicicleta num anúncio do Google, porque tinha ali 25% de desconto. Né? Me lembro até hoje. Comprei, eu acho que não me lembro, acho que eu comprei puta, eu não me lembro a loja que eu comprei agora, mas sim, comprei online porque apareceu um banner de quando eu estava pesquisando bicicleta. Então, aquilo que você pesquisa ali no Google, ele vai aparecer ali como provavelmente um anúncio para você. E faz todo sentido, né? Então, como que o Google faz, né? Quando você está ali na frente da tela olhando o Google ali atrás, ele tem uma lista de todos os potenciais assinantes, né, as pessoas que, ou os advertisers que a gente fala, né, que são as pessoas que vão oferecer o anúncio. Ele fica observando o comportamento, e aí, baseado naquilo que você está fazendo, onde você está, que hora do dia, o produto que você está usando, se você já anteriormente passou por ali ou não, etc. E outras características como a sua língua, o que você pesquisou, se você usou uma imagem ou não, que tipo de navegador, se você está num app, se você está procurando alguma outra busca, ele junta todas essas informações, ele devolve para os anunciantes, para os advertisers, e fala: eu tenho uma pessoa aqui, nesse momento, olhando para a tela do meu computador. Quem paga mais, para mim, Google,
para mostrar o anúncio aqui. E aí o Google consegue, não só, ele mata 2 coelhos com uma cajadada só. Ele não só consegue mostrar para você um anúncio que seja mais relevante, mas ele faz uma espécie de leilão daquele espaço publicitário que está ali diante da tela, diante dos olhos do usuário, para aquelas pessoas que estão assinando ali atrás. Então, não só você vê um anúncio que seja relevante para você, mas você vê o anúncio relevante para você de quem pagou mais por aquele anúncio. E aí você fala, nossa, então se eu colocar lá, se eu colocar muito dinheiro, se eu for anunciante, eu sempre vou ter o meu anúncio. Não. Por quê? Porque o Google também não é tonto. Porque se você não vê um anúncio interessante, não adianta o cara ter pagado mais, mas você nunca comprar nada. Então o negócio do Google vai afundar. Então o Google balanceia, utilizando os modelos matemáticos, todas essas questões que eu falei, e ele balanceia também o seu interesse pelo assunto junto com a grana que o cara está pagando. Então é um leilão inteligente. Cara, eu acho isso sensacional, né? Porque no momento que eu descobri isso, há alguns anos, eu achava que o Google era só entrar ali e pesquisar. Não, é toda uma engenharia, é todo um sistema para trás. Aí você fala, nossa, Leandro, isso é muito avançado. Nunca vou conseguir aprender essas coisas. Cara, fica tranquilo, porque você vai... Eu aprendi. Estudei em escola pública a vida toda, me esforcei, estudei, etc. E hoje eu sou um cientista de dados. Né? Então eu vou mostrar para vocês o que você precisa para chegar nesse nível aqui, para fazer esse tipo de coisa. Eu acho maravilhoso, acho assim sensacional. Que ele foi o exemplo do Google. Vamos aqui para o exemplo do Airbnb. Pode parecer ou pode não parecer... Ah, pessoal, só um detalhe, tá? Estou aqui com a apresentação, tudo isso aqui não é coisa que eu tirei da minha cabeça, tá? Aqui no canto, se você for ver, tem a fonte certinho, né? Então também, se você quiser revisar aquilo que eu estou falando, dá uma olhada nos links, você pode entrar, tá ali tudo descrito também. Estou aqui só comentando de um ponto de vista mais didático, menos técnico, como essas coisas acontecem. Voltando ao exemplo do Airbnb. O exemplo do Airbnb, imagina assim, você entra lá, o Airbnb pode estar sofrendo tentativa de fraude Pode não, ele está sofrendo tentativa de fraude a todo momento, não só na hora da reserva, mas também quando alguém entra no apartamento e depois vai acontecer alguma coisa errada lá dentro daquele apartamento. Quando a pessoa já alugou o apartamento, é caso perdido, porque o dano está feito. Então o que o Airbnb faz? Tenta barrar o fraudador antes mesmo dele entrar, antes dele conseguir fazer a reserva. Então imagina quão complexo e quão legal é você combater fraude com 2 milhões de pessoas hospedadas por dia via Airbnb em quase 200 países, né? Imagina que trabalho belíssimo é fazer esse tipo de coisa. E esse case o Airbnb descreve no próprio blog deles lá no Medium. Esse e outros exemplos, é muito bacana, recomendo. Se você procurar lá Airbnb Engineering no Medium, você vai achar esse e outros exemplos. Então, o Airbnb, ele usa o que a gente chama na ciência dos dados e na experiência do cliente de friction, né, de fricção. Quando ele acha que alguém é um fraudador, ou parece com um fraudador, não é que ele pode acusar, ah, você é um fraudador, não vou deixar você aqui alugar o apartamento. Não, até porque isso seria, né, seria crime, seria ilegal. Porém, dado a suspeita do seu comportamento ser um fraudador, ele cria o que eu falei de fricção, que nada mais é colocar empecilhos para que você desista de fazer a reserva. É um sistema muito inteligente, porque o que eles fazem? Você vai simplesmente faz o cadastro, se você é dentro da parte que o modelo matemático deles diz que não, você está tranquilo, você faz ali o processo normal, que você talvez já conheça, de alugar o apartamento. Se ele desconfia por alguma razão, porque você veio de sites de fraude, ou porque o seu computador uma vez já foi vítima de fraude, então você está vulnerável, etc., o Airbnb ele começa a colocar requisições adicionais, que é o que ele chama de friction, de fricção, para que desestimule você a fazer isso. Então ele pede uma verificação a mais, ele abre uma outra janela, ele cria esses mecanismos para cansar o fraudador. Porque sim, o fraudador vai cansar. O fraudador é aquele cara esperto que ele quer ganhar dinheiro rápido, né? Ele é muito inteligente, pena que ele não usa essa inteligência na forma boa. Então ele tem um tempo para fazer aquilo, né? Não é que ele vai ficar ali 5 minutos. 5 minutos ele já pode ir para outro lugar e fazer uma outra fraude. Então ele tenta, não conseguiu, o fraudador vai embora. Então, com isso, né? Eu estou falando isso para você não achar que, nossa, é 10 minutos, 15 minutos. Não, o negócio acontece ali na questão de segundos, na questão de poucos, né? 1, 2 minutos.
o cara desiste e vai embora, principalmente se ele está num sistema automatizado. Então, isso aqui que você está vendo na tela agora é o racional que os cientistas do Airbnb utilizam. De novo, o que eles vão avaliar aqui? Eles vão analisar qual que é o custo do que a gente chama de falso positivo. O que é o falso positivo? Né? É o cara que talvez fosse fraude, mas não é. É o cara bom que eu achei que era fraude. Por isso que é um falso positivo. Porque aqui positivo no caso, né, é o cara da fraude. Então, puxa, um falso positivo. Eu vou perder dinheiro porque era um cliente bom, eu não vou alugar para ele. Depois tem o falso negativo, né, que é o cara que era fraude, mas putz, eu falei que não era fraude, né, o caso contrário, então sim, perdi dinheiro porque era um fraudador. E depois o custo da fraude mesmo, aquele cara que eu perdi dinheiro porque era fraude, estava certo, mas perdi do mesmo jeito. Então ele soma o quanto custa para ele isso e o modelo matemático deles tenta minimizar esse dano. Então ele vai ter aqui na tela, como você pode ver, um modelo de score, que é o eixo vertical aqui, né, a setinha para cima. Então na setinha para cima aqui, quanto maior esse score, maior a quantidade de fraudadores que eles pegam. Naturalmente, infelizmente, mas isso acontece, e até trouxe esse exemplo aqui para mostrar uma coisa para vocês. Nenhum modelo matemático acerta tudo, né? Se ninguém acerta tudo. Né? O que eu falo aqui, por exemplo, é com base nas minhas experiências de vida e vocês têm as de vocês nas suas respectivas áreas e todo mundo erra. O modelo matemático é uma representação da realidade na qual também existem erros. Então, em todo modelo matemático eu vou cair em algum erro. Né? Então, infelizmente, às vezes eu vou recusar alguém que poderia ter sido um bom cliente. E você, lá atrás, na sua loja de roupa, que você está querendo só vender mais camiseta, você também vai acontecer esse mesmo problema. Então, não é que todo mundo é malvadão. Não, acontece, faz parte do negócio e é por isso que cada dia nós tentamos desenvolver modelos sempre melhores para, né, que esses problemas sejam sempre minimizados. Então, é isso aqui que o Airbnb faz. Ou seja, você não imagina que hoje, agora, tem ali um fraudador batendo na porta do Airbnb, que se ele passar, e é de novo aquele ponto, né? Não é só a empresa, não é só o Airbnb que sai prejudicado, o cara que colocou o apartamento à disposição. Se eu colocasse o meu apartamento à disposição, eu sofreria uma fraude, é ruim para todo mundo. Então, melhor que seja assim, e por isso que esse trabalho é sensacional. E aí a gente entra no Uber. Muita gente virou Uber, muita gente usa Uber. E como que o Uber usa Machine Learning aqui no caso? O Ruben acabou de fazer um comentário ali. Desculpa, pessoal, vi o comentário aqui do Bernardo falando se eu estou tomando um excelente vinho italiano. Quase, viu? O vinho já foi, agora eu estou só aqui na água para fazer a live, mas poderia tomar um vinho. O Ruben está aqui perguntando, né? Isso lembra a programação linear, otimizar uma função. Cara, eu vou pausar aqui, porque apesar de parecer uma pergunta técnica, né, mas ela tem uma essência muito bela. Qualquer modelo matemático, quando ele vai fazer essa distinção do bom e do mal, ou do cara da calça e o cara da camiseta, que eu dei um exemplo, ele é uma equação e você minimiza ela. E minimizar o quê? Minimizar o erro. Porque justamente o que você quer, qual que seria o modelo ideal para o Airbnb? Seria que tudo aqui em cima fosse vermelho e que tudo aqui embaixo fosse cinza. Que eu só realmente pego o fraudador e que só realmente deixo passar os bons. Então eu tento minimizar exatamente isso, otimizar da forma que você achar melhor, para que você consiga ter um resultado ótimo. No fim das contas é o que está fazendo. Aí você fala, nossa, Leandro, esse negócio de otimização não tem nada a ver com a minha vida. Você está de brincadeira, né? Com certeza tem a ver com a sua vida. Quando você entra no mercado e você escolhe entre o molho de tomate que está em promoção e o molho de tomate que não está em promoção, você está fazendo otimização. É que a gente faz essas coisas inconscientemente, algumas coisas, né? E a gente acha que, nossa, é coisa complexa. Não. Toda vez que você decide desligar o ar-condicionado para economizar energia, tomar um banho mais rápido, escolher o produto em promoção, você está otimizando. Nesse caso, você está otimizando o quê? Você está otimizando a tua carteira, a tua conta no banco. Mas é um processo de otimização. A diferença aqui é que, ao invés de fazer um molho de tomate mais barato, ele está tentando ver uma forma de não prejudicar as outras pessoas, barrando os fraudadores. É isso, pessoal. A gente tem a mania de dificultar as coisas, né? E vamos dar às coisas a dificuldade que existe, não aquelas que nós criamos. Enfim, voltando ao Uber. O que o Uber faz?
Quando você tem um problema com o Uber, você tem que escrever lá e relatar o seu problema via aplicativo. E aí é o seguinte, qual que é o problema do Uber? Se você perder a confiança, você usuário do Uber, se eu perder a confiança e desinstalar o aplicativo aqui do meu celular, acabou. No Uber não tem loja física. A existência do Uber consiste em você confiar que um cara que vai baixar aqui na porta quando o app falar que o seu motorista chegou, não é um assassino. Vamos colocar aqui de um modo muito claro. Né? Então você tem a confiança de que você vai de um modo seguro chegar no seu destino. É isso. Então o que o Uber tem que fazer? Toda vez que você reclamar de alguma coisa, o Uber tem que resolver o teu problema. E ele não só resolver, ele tem que evitar o teu problema, né? Preferencialmente. Então ele tem, isso é um nome, tá lá no próprio site do Uber, ele tem um sistema que chama COTA, né, que ele é Customer Obsession Ticket Assistant. Se você fosse traduzir para o português, seria como se fosse um assistente para o ticket de obsessão ao cliente. Né? Então o Uber é obcecado em te atender bem. E realmente, a única vez que eu tive problema com o Uber, eu fui atendido assim de uma forma maravilhosa pelo suporte deles. Então eles têm isso no nome, essa obsessão em atender bem o cliente, inclusive é o nome do sistema deles. Tem aqui um diagrama, não se preocupe se você não está entendendo nada, mas é só para mostrar o que eles estão fazendo aqui. Talvez algum de vocês entendam, mas aqui tem, né, os nomezinhos que eu vinha falando aqui. Fazer a previsão, fazer a criação, a análise de dados, e eles usam aquelas coisas que você escreve. Então, quais são as fontes de dados que o Uber usa? Lembra das bases de dados que eu falei lá no começo? Ele usa a informação do seu ticket, né? Que você, quando você abriu a reclamação. Ele usa a informação da viagem, trip data. Então, as viagens que você já fez, o que aconteceu ali, porque ele está monitorando tudo. E ele usa o que você escreveu. E aí, com base no que você escreveu, e aqui é o exemplo que eu falei dos dados não estruturados, porque é texto, com base naquilo que você escreveu, o Uber vai achar a melhor forma de resolver o seu problema. E ele fez. Né? Quais foram os resultados depois que o Uber aplicou esse tipo de solução para o sistema deles? Eles alegam que eles resolvem mais de 90% de todos os problemas relatados pelos usuários em um tempo ainda até 10% menor que eles faziam anteriormente. Então, assim, é uma coisa maravilhosa. Me chamou aqui uma atenção para dois comentários do Pacheco. Pacheco, se você tiver qualquer problema técnico, você tem o link, a hora que você quiser assistir de novo, você assiste. Tem aqui do Alexei, né? Acredito que um bom modelo matemático permita você ter até uma perda pré-determinada sem quebrar o negócio. Bravíssimo, Alexei, é realmente isso. E já chego no seu comentário. Então, para fechar o Uber, 90% dos problemas em um tempo 10% menor. O que significa? Grana para o Uber, felicidade para o usuário, todo mundo de mão dadas, pegando aí os carrinhos para cima e para baixo. O ponto que o Alexei estava comentando aqui, né? Que a gente aceita uma perda determinada eventualmente. Isso sim é verdade, vem da análise do modelo, quando a gente faz essa análise do que eu comentei, né? Do falso positivo. O cara que eu achei que era ruim, era bom, ou o cara que era bom era ruim, e aquela conversa toda. Como você sabe que o modelo não vai acertar tudo, você consegue fazer uma estimativa, então, do quanto você pode perder se o modelo errar. E aí você também faz a mesma estimativa de quanto você vai ganhar se o modelo acertar, e aí você decide se você vai para frente ou não com aquele modelo. Então, por exemplo, no mercado financeiro é isso que é feito. O mercado financeiro, as taxas de acerto são ainda bem menores, né? Quem dera se fosse 90%, mas às vezes você faz 55%, 60% de acerto. Mas o que acontece? Quando você acerta 6 em cada 10, né? 60%, quanto você está ganhando ali? E quando você erra 4 de 10, quanto você está perdendo ali? Mesmo que seja baixa a taxa de acerto, se o ganho é maior que a perda, o resultado é óbvio, né? Então, você consegue sim aceitar o risco que a gente fala. Você coloca o risco na mesa, faz o cálculo, aceita e você vai avante. Aí vem a pergunta, né, de $1 milhão, vamos colocar dessa forma. Como se tornar um cientista de dados? Vou tomar aqui o vinho que não é vinho para molhar as palavras de novo. Como eu disse, não vamos complicar aquilo que não é complicado.
né? Você precisa de dedicação, fato, mas aí que tá, você precisa de dedicação para qualquer coisa que você faz na sua vida. Se você faz marmita, você precisa de dedicação. Se você é médico, você precisa de dedicação, né? Então não preciso aqui ficar dando os exemplos, né? Tudo que você faz tem que fazer bem feito. Então você quer se tornar um cientista de dados? Você pode. O que você precisa saber? Você precisa de algumas bases, né? E a parte que eu quero salientar é que você não precisa fazer uma coisa de cada vez, né? Eu não vou aprender matemática e estatística para depois aprender uma coisa. Eu, Leandro, o caminho que eu trilhei naquela biografia que eu dei ali no começo do vídeo foi justamente on the job, que a gente fala, né? Eu aprendi na prática. Eu já tinha a minha base de matemática e de estatística, que foi da faculdade. Se você não fez uma faculdade com base em matemática e estatística, existem infinitos recursos gratuitos na internet que você pode pegar para aprender, né? O que você precisa saber daí? E a parte que eu sempre ajudo aqui no Outspoken Market, se você já acompanha a gente aqui faz um tempo, né? Se você já acompanha o meu trabalho, você sabe que eu sempre bato na tecla de que você tem que aprender a programar, né? Então eu estou preparando coisas bacanas que eu quero lançar para vocês, né, em breve aí nas próximas semanas, para mostrar como você entra nesse universo de programação mesmo sem saber do nada, né? Puta, nunca vi na vida o que é uma programação. Não se preocupa, mas você tem que percorrer esse caminho. Então matemática, estatística, programação, praticar, não tem jeito, né? O Usain Bolt não corre 100 metros como o cara mais rápido do mundo se ele não tivesse treinado, né? O Cristiano Ronaldo não é o Cristiano Ronaldo se ele não tivesse treinado. Então cada coisa que você faz, você treina. E aí você pergunta, Leandro, como que você treinou? Eu fazia o seguinte: quando eu primeiro fui apresentado, né, a essa história, que na verdade, a bem da verdade, o primeiro modelo matemático que eu fiz foi na faculdade, coincidentemente foi uma rede neural com o professor Ernesto. Ô professor, se você estiver assistindo aí a live, um grande abraço para o senhor. Foi com o professor Ernesto que eu fiz a primeira rede neural. Desde então eu venho praticando. E como que eu fiz, né? Quando eu estava, por exemplo, quando eu entrei na Serasa, né? Como que eu fazia? Quando eu não sabia nada, eu pegava projetos que já tinham sido feitos antes, passava ali horas olhando o código, olhando alguém que sabia fazer como ele fez. E é por isso que eu disponibilizo os códigos para vocês no Outspoken Market, para você ir lá e olhar, cara. Olha, tá ali de graça o código feito, olha, copia, faz à mão, pratica. Então eu fazia isso e aí eu tentava chegar no mesmo resultado. Aí, né, é igual Karate Kid, você vai ficando cada vez melhor com a prática. E aí, uma vez que você faz esses passos e chega na prática, você precisa fazer o quê? Anunciar para o mundo que você sabe, né? E como você mostra para o mundo que você sabe? E por que você tem que mostrar para o mundo que você sabe? Não existe uma faculdade. Hoje estão aparecendo faculdades, mestrados de ciência dos dados, né? Mas a profissão em si ela é muito eclética. Eu espero de coração que não caiamos em rótulos de que para ser cientista dos dados você precisa ser formado em ciência dos dados. Cara, vocês vão assassinar, né, esses reguladores vão assassinar a profissão se eles forem nessa direção. Por quê? Porque a beleza dessa profissão é que você pode ser eclético. Eu já vi economista ser cientista de dados, eu já vi cara que fez letra virar cientista de dados, já vi engenheiro, no meu caso é cientista de dados, físico virar cientista de dados. Por quê? Você precisa construir essa base. Uma vez que você construir essa base, o que importa é aqui, ó, que está dentro da cabeça para você ser um bom cientista de dados, você entender, resolver problemas. Só que o mercado às vezes não sabe o que você sabe. Então você tem que mostrar para o mercado que você sabe. Então o que eu fiz? Eu abri uma conta no GitHub, eu fazia parte das discussões do Kaggle. Hoje eu não uso muito o Kaggle, mas o Kaggle é um site muito bacana de competição de modelos matemáticos. Eu tinha um blog que na época, né, hoje ele está desativado, mas chamava Arte dos Dados, onde ali eu publicava os meus códigos, publicava as minhas ideias e publicava as coisas que eu fazia no GitHub e no LinkedIn. Moral da história, eu fui construindo um portfólio onde recrutadores, pessoal de RH, quando eu me aplicava uma vaga, eles olhavam e falavam, nossa, realmente, bati no microfone, desculpa, o Leandro realmente sabe fazer alguma coisa, vamos chamar ele para entrevista e ver se ele é realmente um profissional correto para a vaga. Então você tem que
comunicar, mostrar. Por quê? Porque isso vai sanar, e por que tudo isso, né? Isso vai sanar aquele problema de, nossa, mas eu não tenho experiência, putz, eu ainda não consegui um emprego, como que eu faço, né? Conseguir pelo menos ser analista júnior, né? Faz isso que eu estou falando. Cara, não tem erro. Se você fizer isso que está escrito aqui, essas 4 coisas que estão hoje agora na tua tela, cara, não tem erro. Você vai conseguir. Por quê? Porque tem uma outra coisa que você pode fazer, que eu até não pus aqui, mas por que você não começa como freelancer? Na época que eu tinha o meu blog, lá 2013, por exemplo, 2012, acredite, as pessoas me escreviam, eu vi lá o seu blog, o seu GitHub e tal, eu tenho aqui um projeto, você me ajuda? Mesmo que era coisa de faculdade, e uma vez eu fiz até para um partido político uma análise. Porque chegou uma consultoria pelo e-mail. O cara me escreveu, falou, eu tenho aqui uma base, preciso analisar, tal. Cara, fiz ali um preço por hora, ganhei uma grana ótima fazendo um projeto ali relacionado à política, que eu nunca tinha feito um projeto de política na minha vida, né? Mas qual que é a sacada? Usar a cabeça. Então, comece a fazer isso e você vai colocando essas coisas no seu portfólio, que a gente fala, né? E vai acumulando a experiência. Depois, você precisa aprender a se comunicar. E comunicar aqui, comunicação, não é o que está escrito ali de mostrar para o mundo que você sabe, do GitHub, do blog, do LinkedIn. É falar. Mas eu tenho que ser um orador de palco, tal. Não. Você tem que saber se comunicar com clareza, né? Particularmente, eu acho que eu aprendi um pouco disso, né? Vocês viram que eu consegui explicar para vocês coisas complexas de uma forma mais simples. E é isso que você precisa fazer. Você pode ser o cara cientista dos dados, mas o cara do banco ou o dono da loja que você vai fazer o modelo, ele não entende. E ele não vai comprar se ele não entender. Então você tem que ser hábil o suficiente para falar, cara, igual, acho que foi o comentário do Ruben, né, que foi da programação linear. Sim, é uma minimização, eu estou minimizando o seu custo. Você tem que saber mostrar esse tipo de coisa pro cara que vai comprar o projeto, né? Então você ter essa habilidade de comunicação, ter a clareza nas ideias, isso é o que a gente chama, né, no mundo corporativo de soft skills. Não é aquela coisa técnica, é aquela coisa que é soft. Você aprende e você tem ali aquela comunicação desenvolvida ao longo do tempo. E não se preocupa, né, pessoal? Você não precisa hoje virar ali um vendedor de Tupperware para fazer as coisas. Não, você vai acumulando experiência com o tempo. E o último, eu já bati nessa tecla muitas vezes, vou continuar batendo nessa tecla infinitamente. Tão importante quanto você aprender a programação, por exemplo, cara, vai aprender inglês. Nenhum dos links que eu coloquei aqui com os puta exemplos legais de aplicação, faço questão de voltar. Uber, Airbnb, o exemplo do Google, todos os links que estão aqui, e que isso são cases que você pode aprender, se você vir aqui e ler, você vai aprender, todos estão em inglês. Então, esquece, cara, se você não aprender inglês, pode ser cientista dos dados só falando português? Pode, com certeza, mas o seu universo vai ficar extremamente reduzido. Se você sabe inglês, você tem acesso ao melhor conteúdo. Porque inglês é melhor. Não, é porque o mundo se comunica em inglês. Então pronto, sem chororô, o mundo fala inglês, você precisa falar inglês também. Por quê? Porque muitas vezes, exemplos de códigos, quando eu não sabia por onde começar a resolver um problema, você vai lá na internet, alguém em algum lugar do mundo de 6 bilhões de pessoas teve muito provavelmente um problema parecido com o seu. Ele escreveu lá na internet, provavelmente escreveu em inglês, e você pegou e começou a trabalhar a partir daquilo ali. Então, esse kit, vamos colocar dessa forma aqui, desses 6 pequenos passos, foram os passos que eu segui, os passos que eu recomendo que você comece a seguir. Continue sempre olhando o Outspoken Marketing, porque eu vou sempre mostrar as coisas para vocês nesse sentido, nessa direção, para você realmente sentir que você pode chegar nesse ponto, né? Eu vi aqui que tinha um exemplo. Acabaram respondendo a pergunta, mas o Bernardo, ele fez aqui a pergunta, né, se poderia indicar alguns cursos na Udemy ou no Coursera ou semelhantes. Entra no meu LinkedIn, tem alguns cursos que eu fiz lá, honestamente, tá? Eu acho que é uma boa base, né? E também aqui, como o Marco falou, sim, o Programming Data Science with Python da Udemy é um bem legal.
E sim, aqui, por exemplo, a gente usa e a gente até recomenda para a pessoa que ela quer ter alguma coisa ali um pouco mais interessante. Né? Então, valeu aí pela cooperação, pessoal. Obrigado, Marco, por ter respondido o Bernardo aí até antes de mim. Então, esse aqui é o kit. Última mensagem, porque também, né, vocês têm o sabadão todo para curtir. Para mim já é 11 horas da noite aqui em Roma. A mensagem que eu quero deixar para vocês: prove que você sabe resolver problemas. Tem muita gente boa de teoria, mas bem poucos que sabem aplicar toda essa teoria na prática e de uma forma útil. Por que eu estou colocando em letra quase gigante essa mensagem aqui no final? Não importa a empresa do planeta, a empresa, em qualquer uma empresa do planeta, ela procura um tipo de profissional. Aquele que resolve problema. Não quer saber se você não gosta da segunda-feira, se você vai pro happy hour na quinta-feira, se você joga o futebol da quarta. Cara, esse é problema teu. A empresa quer alguém que saiba resolver problema. Se você resolver problema, você nunca vai ficar desempregado. Ou se ficar eventualmente desempregado, vai ser ali um tempo transitório. É a verdade. Às vezes dói, mas é a verdade. Então, se você aprender a ser um profissional orientado a resolver problemas, principalmente se você for um cientista dos dados, você está tranquilo. E por que a parte da teoria? Porque você vai entrar aqui, ó, em programação, matemática e estatística. Tem cara que sabe muito, cara que sabe deduzir fórmula de cabeça, o cara pega um lápis e um papel na mão, o cara começa a deduzir a fórmula, é fantástico, uau! E na prática? O cara não faz nada, e ainda o cara depois ainda começa a reclamar com você e fala: nossa, mas você é engenheiro, você não é estatístico, você não poderia ser um cientista de dados. Mas resolve o problema, não resolve o problema? Tem um cara lá que também era economista e resolvia problema, ele virou um excelente cientista dos dados. Então é o que você precisa, né? Óbvio, você tem que ter uma base teórica, sim, de fato, por isso que eu recomendei vocês a estudarem aqui. Só que vamos sair um pouco dessa testa acadêmica, né? Dessa cabeça acadêmica que o brasileiro tanto prestigia. É importante, aí é que tá, não vamos me distorcer as palavras. Mas vamos aplicar essas coisas. Não vamos só ler o paper, não vamos só ler o livro. Vamos aplicar o conhecimento que está ali dentro. A pessoa que escreveu o livro, ela não escreveu o livro de enfeite. Ela escreveu o livro para que alguém pegasse aquilo e aplicasse, certo? É para isso que os livros servem. Então vamos ler os livros e vamos resolver problemas com aquilo que a gente aprende lá. E útil. Seja útil, essa é a grande mensagem. Se você for útil, é muito bom. Eu, repito, ainda falo porque ainda estou. Agora talvez vai resolver o meu problema porque eu estou contratando 2 pessoas, parece que eu achei. Mas eu fiquei alguns meses sem encontrar ninguém para contratar. Porque o cara tinha um currículo maravilhoso, fazia 2, 3 perguntas, era uma conversa meio sem sentido, não era prático. Eu quero pessoa prática, eu quero alguém que senta ali do meu lado e fala: e aí, como nós vamos resolver isso daqui? Vamos resolver assim, show de bola, bora, vai, resolve. É isso que a gente precisa. Beleza, pessoal? Então, de coração, agradeço de novo vocês aqui por terem participado. Lembrando, quer revisar os conceitos, etc., o link vai ficar sempre disponível para vocês. Leandro, tem uma ideia aqui, queria que você fizesse uma outra live, algum assunto. Vocês têm o meu contato, tá aqui na tela. leandro.guerra@outspokenmarket.com. Me mande um e-mail, vai ser um prazer ajudar vocês, vai ser um prazer pegar suas sugestões para novos vídeos, né? Lembrando, a ideia é de sempre fazer ciência dos dados na prática. Continua sempre seguindo a Outspoken Market, né? Porque sempre tem novidade por aqui.